Lá na SCAR tem música, arte, dança, tem teatro e também tem podcast. Hoje a gente, aliás, estamos com convidados do teatro hoje, né, Dilma? Convidados internacionais. Nós estamos hoje com o Marcelo Bugarelli, Cláudio, que vão falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua vida de artista, até porque o tema do podcast deste ano é falar sobre vida de artista, mas também vão falar um pouco sobre biomecânica e sobre esse intercâmbio Brasil e Itália que estamos vivendo neste período aqui na SCAR, né? Desde 2010 a gente vem trabalhando a temática aqui no Centro Cultural. Já vamos passar a palavra, então, Marcelo e Cláudio, por favor, se apresentem, diga quem são, o que fazem rapidamente, e aí depois a gente vai desenrolando a conversa. Eu sou o Marcelo, boa tarde, Dilma, Caio. Eu sou o Marcelo, então, sou gaúcho, Porto Alegre, sou ator, sou diretor, professor, e já há mais ou menos 15 anos, 16, 15 anos, que trabalho com o Cláudio, né? O Cláudio que vai se apresentar depois, da cidade de Peru de Itália, dentro desse sistema que a gente trabalha junto com o nosso mestre Bogdanov, né? Na cidade de Perúdia. E hoje, então, eu vou fazer também o tradutor do Cláudio, quando for necessário, né, Cláudio? Sim. O Cláudio, que já está há uma semana aqui, e o português dele está ótimo já. Obrigado. Não sei, mas eu tento. Eu sou Claudio, eu sou da Itália, eu sou diretor, ator e mestre do teatro por crianças, por artistas, por velhos, por todo mundo. Porque para mim o teatro é uma forma de educação, antes para a vida e depois per l'arte. E eu trabalho com a biomecânica dal 1998. São 25 anos. Eu encontrei o mestre Bogdanov da Rússia nel 1998 e da il tempo eu trabalho com ele e agora estou girando o mundo. Agora estou aqui em Brasil, fui na Argentina 3 semanas atrás e trabalho em todo o mundo, mas também é muito bem. Este lugar é maravilhoso e fui aqui por 10 dias para trabalhar com oficina biomecânica. E a biomecânica, ela é uma ferramenta de trabalho para o ator? Ela é uma forma de preparar o corpo? Ela é uma técnica de interpretação? O que é, afinal, a biomecânica no teatro? Ma a biomeccanica è un sistema di educazione teatrale, anzi, por arte. Perché Meyerhold definì questo metodo non solo per attori, ma anche per tutti gli artisti do teatro. También danzatori, ballerinos, también per il tecnicos de luz, per i figurinisti, per tutto il mondo. Perché tutti i lavoratori do teatro, artisti do teatro, devono tenere un unico linguaggio, un linguaggio tecnico, una base tecnica. Se tem questa base tecnica, questa terminologia tecnica molto facile, molto veloce da entender, foi possibile trabalhar muito veloce e andare più nella profondità di un trabalho. A biomeccanica sì, è un treinamento fisico, antes, perché il corpo è un mezzo molto concreto di entender conceptos abstractos, ma depois è possibile astrarre o ingrandir o spostare. Engrandecer e spostare, come si dice? A trasferire questo concetto da una sound fisica a una sound drammaturgica também, a una sound, per esempio, tecnica. Sempre por teatro, danza. È una tecnica che deriva da un'idea scientifica come una musica. La musica è una base scientifica e isso Meyerhold tentou de trasferir questo pensamento científico da música também no teatro. É como se fosse
uma metodologia ou uma forma de olhar? A gente tem uma necessidade de pôr numa caixa, né, de colocar um nome. Sim. Mas eu voltando um pouco sobre biomecânica, ambos têm a formação em teatro, certo? Sim. Como que foi o que levou vocês para essa formação do teatro? E aí depois eu quero saber qual foi a mudança que vocês... eu quero teatro, mas através da biomecânica. Ok. Eu trabalhei no teatro a primeira vez quando tinha 3 anos. A primeira vez. E cada minha vida eu trabalhei no teatro, mas não por minha vontade. Por fortuna. Precisava um ninho. E não sei por que escolheu me. Não Mas, sabe por quê. mas você tinha família no teatro ou alguma coisa? Não, não, fora da pura isso. fortuna. Ele, tá? Porque eu era um ninho pequeno, mas tinha uns olhos muito vivos. E o diretor me escolhevano. E não sabe por quê. Eles chegavam na escola e tá milhões de... Ele! E eu não falava nada, porque ero muito tímido. E isso era interessante, perché sopra o palco eu me accendevo. Accendevo. E eles diziam, ma você tem 2 vidas. Fora do palco e dentro do palco. E depois eu, na universidade, eu escolhi medicina. Sì, io fiz 4 anos de medicina, perché para me ajudar le pessoas era uma ideia muito forte. Mas depois de 4 anos eu dovevo deixar o teatro, perché depois eu continuei a trabalhar no teatro. Porque a medicina, tu devi trabalhar solo com a medicina. E per 1 anno deixei o teatro e parou tutto il mio studio, il mio processo mentais. Depois parai medicina e fiz solo teatro. Isso é a minha ideia, é a minha vida. A minha vida é col teatro. É incrível. E como é que foi esse momento de parar uma faculdade de medicina? Porque a gente sempre, isso é uma questão recorrente aqui nas nossas conversas, nessa temporada que a gente está abordando essa vida de artista, esse momento que o artista se dá conta, não, eu quero viver da arte, eu quero que isso se transforme em uma profissão. E às vezes para a família é difícil, pai, mãe, olhar e falar, como assim meu filho vai deixar medicina, né, para ir para o teatro, que é uma carreira muito mais incerta? Imagina que na minha família são tutti médicos. Nossa. Ou muito perto da medicina. Eu dovevo essere um médico. Meu pai e minha mãe temos esta ideia da quando eu nasceu. Ele é médico. Seria um médico. Vou fazer um médico. E quando eu disse ao meu pai e minha mãe, eu vou fazer uma escola de teatro, perché na Itália non esiste l'università teatrale, está só scuola técnicas. Meu pai per 2 anni, meu pai è un'altra cosa. Desculpa. Tudo bem que é uma expressão bem jaraguaense essa. Ok, meu pai não me falou per 2 anos. Minha mãe per 1 anno e meio. Não me falou nada. Eu morava na mesma casa, ma come ospite. Nada. No dinheiro, no nada. Eu studiavo e trabalhava como cozinheiro no ristorante per 5 anos. Depois de 5 anos, eu comecei a trabalhar e agora me sostengo bem. E meu pai, toda vez que eu falo do problema de trabalho no teatro, ele diz, ma tu
stavi studiando medicina? Tu dici medicina per questo trabalho. Até hoje ele... Ah, sì. Mas eu diria também. Tudo, sì. Ma sempre. Ele ainda não aceitou 100%. No, no, assolutamente. Foi Você teve- é uma delusão muito forte. Per tudo, meu pai e minha mãe. Nossa. Marcelo teve um momento desse também, Marcelo? Não, foi tudo certo. Esse é Tudo tranquilo. fortunato. Não, porque eu comecei desde pequeno. Assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a brincar de fazer teatro quando também tinha 3, 4 anos, mas eu não tinha consciência que era teatro. Eu fazia, mas não tinha consciência. Porque a minha irmã fazia teatro. Eu sou natural de Montenegro, perto, tipo, 70 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. E tem a Fundarte lá, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que é como a SCAR. É um centro cultural, que é uma fundação onde tem teatro, dança, música, etc. E a minha irmã mais velha fazia teatro e eu adorava assistir os espetáculos dela. Eu queria fazer teatro também, mas eu não podia fazer, porque era uma escola, tinha seleção, entrava. É uma escola de formação, assim. E daí eu gostava muito de fazer teatro, daí eu fazia em casa. Daí eu tinha uns amigos do bairro e a gente fazia... Eu queria fazer Chaves e Chapolin. Eu tinha uns 5 anos, eu acho, 4. E eu era sempre o Kiko, eu botava um papel assim. E daí eu lembro que a gente fazia nas casas. Só que a gente não terminava nunca, porque a gente improvisava, né? Era muito chato, porque a gente chegava nas casas para apresentar as peças, você começava a fechar, quando via a gente de longe já fechava as portas. Porque ninguém queria, porque a gente não saía da casa, a gente ficava fazendo, não terminou ainda. Mas eu não sei se isso eu posso dizer que é o início do teatro, porque eu não tinha consciência. Eu sabia que eu tava fazendo algo para alguém, mas a consciência do fazer teatral era diferente. Eu tava brincando de ser outra pessoa e criar histórias, né? Mas isso é uma coisa que as crianças fazem já, né? Brincar de faz de conta, é coisa normal da criança, mas geralmente sem plateia. Não, eu queria a né? plateia. Pois é. E Você daí a já gente queria fazia, o aplauso. a gente fazia. Eu nunca me esqueço, tinha o aniversário da minha irmã, que ela tava naquela fase de começar a beijar, né? E daí ela fez uma festa na garagem de casa e eu queria fazer uma homenagem ao aniversário dela, fazer uma peça do Chaves, como sempre. Né? Assim, qual é a tua tradição? Qual é a tua tradição teatral? Eu digo até hoje, Chaves e Chapolin. Eu sou filho do Chaves e Chapolin. Que foi tudo que eu vi. A minha tradição é essa, foi o que eu via. E até hoje eu adoro Chaves e Chapolin. E daí eu fui, daí a minha irmã não queria, porque eles queriam ficar se beijando, né? E eu queria fazer a peça. Daí a minha mãe, não, ele vai fazer a peça. Gente, durou umas 2 horas, foi uma briga, a gente não queria sair de cena, foi horrível. Mas depois eu entrei na Fundarte, eu sempre fiz teatro na escola, minha escola também tinha o componente curricular de teatro. E o teatro era um lugar de fuga para mim, era um lugar onde um território que eu encontrei para poder existir, porque eu não suportava a escola, eu tinha muita dificuldade na escola, não dificuldade nas matérias, relacional mesmo, não tinha todo esse trabalho em relação ao bullying, não tinha, então era muito complicado, eu fiquei na mesma escola a minha vida inteira com os mesmos colegas, e era muito difícil, então eu encontrei a turma do teatro, e lá eu fiquei, então eu fazia teatro o tempo todo, na escola, e fora da escola na Fundarte. Daí eu me formei na Fundarte, desde pequeno me formei com 17 anos, depois de fazer teatro muitos anos, acho que teatro na escola e na Fundarte, como fixo toda semana, uns 9, 10 anos, desde pequeno, e daí já começou a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que foi criada em convênio com a Fundarte na época, agora não tem mais esse convênio, e eu sou da primeira turma desse curso que foi criado como um curso híbrido, licenciatura e bacharel junto. E nós somos a única turma que nos formamos dessa ideia de um curso híbrido. Porque depois, por questões políticas, eles dividiram de novo, porque daí baixa o custo, eles justificam. Porque, na verdade, quem faz licenciatura faz teatro, porque tem que saber fazer teatro para poder ensinar teatro. E quem faz bacharel, para sobreviver, acaba dando aula de teatro. Então a UERGS tinha esse objetivo de fazer um curso adaptado para a realidade. Então era um curso com uma carga horária maior. Né? Daí eu me formei, sou da primeira turma da UERGS, 2005. E daí já emendando com a biomecânica, eu conheci a biomecânica em 2001, através de vídeos de VHS do Gennady.
Porque eu lia uns livros, gostava, não sei por que eu gostava, porque eu sempre me interessei por questões do corpo, por esse trabalho criativo que parte desse corpo, dessa ideia de corpo, desse corpo-pensamento. E daí eu não tinha com quem estudar biomecânica na época, eu achei um vídeo de VHS, eu li um livro que falava de um vídeo de VHS, daí eu fui atrás do vídeo em VHS, achei em São Paulo na época, daí eu comprei o vídeo e eu ficava reproduzindo tudo que ele fazia no vídeo. E daí, será que um dia eu vou conhecer o Gennady? Eu falava, isso em 2001. Daí eu fiz um curso com a Maria Thaís, que foi uma aluna do Gennady por um tempo na Rússia, por pouco tempo. Enfim, daí terminei a faculdade, fiz minha monografia sobre biomecânica, que ninguém pode ler, porque hoje eu vejo que, mas é legal, aquilo serviu para uma outra coisa. E depois eu consegui o contato do Cláudio, porque daí começou a ter internet, né, nessa época. Porque até então não sabia como achar uma pessoa. Né? Agora a gente acha tudo no Google. Pra achar um vídeo já era uma epopeia. O vídeo tem esse vídeo que eu tenho em VHS, que eu paguei caro, agora tem tudo que é coisa. A demonstração do Gennady no Odin em 1996. E daí eu consegui o contato do Centro Internacional de Biomecânica em 2007. Daí entrei em contato com o Cláudio, pedindo que eu queria estudar biomecânica, mas eu não queria só fazer o curso, eu queria estudar de verdade e fazer um estágio de formação de no mínimo 1 ano. Daí ele louco aceitou, né? Eu nunca me esqueço. Aceitou sem me conhecer. No, foi molto interessante, sì, perché nel 2003 eu propuse, eu pedi a Gennady di creare il centro di biomecanico, centro di studio biomecanico, pratico e teorico, per preservare la biomeccanica, perché egli non lavorava in Russia, lavorava in un istituto di mimo in Berlino, ma non era specifico per la biomeccanica. E eu pedi a ele de chegar na Itália e criar um instituto só dedicado à biomecânica, único ao mundo. E quando Marcelo me escreveu, me perguntou de fazer um ano de tirocínio, para mim foi normal aceitar e dizer, ok, eu não tenho dinheiro, mas se você for chegar aqui e trabalhar aqui, não tem problema. Eu sou aberto e, como ele, agora chegam, a vez, pessoas que, da todo mundo, que estudam em Itália, a Perugia, e tentam de entender cosa è veramente a biomeccanica, perché una cosa è olhar un video, ler un libro. Ou até fazer um curso de 2, 3 semanas, né? Não é... A biomecânica, pelo que eu me recordo, é algo que está ainda na mão de poucos. Por mais que vocês, né, estruturaram o Instituto de Biomecânica na Itália, ainda são poucas pessoas no mundo que têm condição de de ensinar isso para outras pessoas. Ela ainda não é tão difundida, é isso? Sì, non è tan diffundita perché parece molto semplice, perché tem una terminologia molto semplice, le idee sono molto clare e depois 2-3 semanas le persone che studiano pensano di entender la biomeccanica, ma sono in una maniera molto superficiale e egli pegano queste idee, questo concetto, a veces qualche esercizio e trabalham, mas depois anno non sabe come continuare. Non chegam in Perugia e non voltano in Perugia e il trabalho dele para. Só poche pessoas continuam per muito tempo a estudar la biomeccanica e approfondire isso. Marcelo aqui no Brasil, Robert Reid in Canada, Terence Chapman in Inghilterra, eu in Italia e in Tony De Meyer in Alemania e também Ralf Rauch também in Alemanha e in Austrália. E são isso. A gente tem um grupo internacional Sim. de Meyerhold Group Center, né?
Sì, study group. É um grupo onde a gente se reúne, porque nós somos cada um de um país, de continentes diversos, a gente se reúne periodicamente para a gente falar sobre a biomecânica, para a gente trocar ideias. Agora a gente estava tentando organizar o glossário da técnica, os conceitos, para a gente chegar, não num acordo, mas a gente ver o que cada um está fazendo e o que cada um entendeu. Porque todos nós tivemos a transmissão do mesmo mestre, que é o Gennady Bogdanov. Porém, cada um trabalha de forma completamente diferente. Isso é que é legal da biomecânica. Sim. Então, a gente manter esses encontros, a gente trabalha com os mesmos conceitos, a gente teve a mesma transmissão, mas a gente faz coisas completamente diferentes. Né? Porque a biomecânica não é o exercício, a biomecânica é as ideias. E a metodologia é como traduzzi il concetto in una metodologia di insegnamento. E cada pessoa tem a própria, la mesma metodologia, che è differente, perché io posso concretizzare l'idea con un esercizio e Marcelo in un altro, ma tem il mesmo obiettivo. O final é o mesmo. Sì, e isso è interessante, perché non está una ortodossia di come insegnare la biomeccanica. Está un'idea molto clara e questo è l'obiettivo. Il točka, come si chiama in biomeccanica. Obiettivo, točka. E o resultado final no palco, o que tem de diferente em quem está preparado com a biomecânica, quem estudou, um ator em cena, o que ele consegue? Ele chega mais um caminho mais curto para chegar no personagem, ou ele ocupa o palco de outra maneira? La coscienza. La coscienza di quel che si può fare e come olhar da fora, no? Olhar de fora. Sì, vedersi da fora. Eso è molto importante. La biomeccanica è un sistema analitico di autoanalisi. Non è uno stile. Non è differente da un altro lavoro, stilisticamente. E per eso a biomeccanica puoi studiare un ballerino, come un musicante, come un attore, come un direttore o un attore di video, di film. Non è uno stile. Questo è molto importante perché tem una dinamica molto neutrale. É um sistema para o artista da cena. Sim. Eu gosto de falar, eu já não estou mais falando teatral ultimamente. Sim. É para o artista da cena. O músico tá sentado com o seu instrumento, ele está em cena. Então ele já está compartilhando, dialogando com o outro através da ação dele com o instrumento e com o outro. O bailarino também, o ator, a atriz, o circo, as linguagens, as artes visuais. A partir do momento que tu coloca a tua obra dentro do espaço, tu já está criando uma relação com o outro, o simples fato dela ser colocada aqui e não ali. Então a biomecânica ela trabalha com esses princípios e ele desenvolve uma ideia, acima de tudo uma ideia da arte como processo, e um processo onde a gente amplia a consciência sobre si mesmo, os seus potenciais, os seus limites, o ver-se de fora, etc, etc, em comunhão junto com o espectador e a espectadora. E como que a gente consegue potencializar esse compartilhamento de autoria da obra com o outro. É uma coisa muito interessante. É uma sintaxe, uma organização muito científica, como eu disse. Uma vez eu encontrei Terence Chapman. Eu não conhecia ele. Eu trabalhei com ele per una dimostrazione tecnica, ma eu e eles eu nunca vi. Ma a gente dialogou muito bem, perché tenevamo la mesma base. È come un musicante d'Australia, un musicante do Brasil, a mesma cosa. Perché pega a partitura. Tem a mesma língua. É a mesma língua. Isso. Exato.
de forma simplista, mas tentando colocar num linguajar de acesso a quem está nos ouvindo, eu poderia dizer que a biomecânica é este conceito, esta forma de olhar o todo. Ele olha o ator, olha o público, o espaço, a cena, o que está sendo proposto para aquele personagem, para aquela ação, para aquela interpretação. Ele se preocupa com tudo isso, ele tem consciência de tudo isso, e a partir disso é o resultado que vai aparecer no palco, naquela performance que está sendo proposta. A gente chama isso processo. Il processo. A biomecânica pensa a como fazer. É um processo de pesquisa. E não é só como fazer eu, atriz, sendo atriz. Não, é como fazer com o todo. Com o todo, porque todos os princípios que a gente, por exemplo, nas oficinas, nos trabalhos de formação, todos os princípios que a gente desenvolve no corpo, e é importante que seja no corpo, porque é uma experiência que faz a gente ganhar mundo, repertório, da mesma forma, esses mesmos princípios que a gente desenvolve através das práticas corporais, eles são desenvolvidos em todos os aspectos que cria significados e sentidos na cena. Isto é, no figurino, no cenário, na iluminação, da forma como a cadeira está colocada no espaço cênico, na música. Todos esses princípios, eles estão em tudo que gera significado. Então, a biomecânica é um sistema de treinamento, a gente ouve muito falar. Sim. Não é uma ideia de teatro enquanto processo. É o todo, é tudo. É um sistema. É um sistema de pensamento. A parte do corpo é uma parte que faz a gente entender o todo. É a forma de materializar. Sim. Mas não é o final. Não. Ele é uma parte desse processo. É l'inizio. A biomecânica tem que sumir na cena, na verdade. As pessoas não têm que entender na tem cena. que olhar e falar, tá Isso é atuando, biomecânica teatral, porque não é um estilo. Sim. É biomecânica teatral. Porque se perceber, quer dizer que não está bem feito. Porque não é um estilo. Ou biomecânica artística. Teatral é. Eu já chamo biomecânica de Meyerhold. É biomecânica de Meyerhold, porque, enfim... Porque tem várias biomecânicas. Porque adesso está muito fechado. Teatro é só teatro, se pensa. Mas... Ele é da cena. Por porque exemplo, o conceito teatral vem da teatralidade, que é muito datado. Se a gente for pensar na biomecânica hoje, é muito mais interessante a gente pensar a cena. Sim. O espaço cênico, a ação cênica, porque de qualquer forma a biomecânica ela está em todas essas linguagens. Se a gente for perceber no cinema muito forte com Eisenstein, que era um dos alunos do Meyerhold no início do século XX. Ele aplicou a biomecânica no filme. Ele desenvolveu os seus princípios todos nos filmes dele, que até hoje é uma grande referência. Entendendo um pouco, né? Porque anos vocês estudam, 98, 2001. Eu sou mais novinho. Então, entendendo minimamente, hoje tem na Itália o Centro Internacional de Biomecânica e que vem gente do mundo todo se desenvolver neste centro e aí para depois ou para multiplicar ou para o próprio, né, para o consumo próprio. Quantos alunos por ano passam pelo centro que acabam tendo o encontro com a biomecânica? Dal 2004 a gente ospitou, chegaram mais 1.200 alunos. Desde 2004. Desde 2004. Desde 2004 até hoje passaram mais ou menos em torno de 1.200 alunos. E da todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Austrália, toda a Europa, América, Sul-América, Brasil. Muita gente da Brasil. A gente teve agora em agosto, né? A gente teve uma sessão de trabalho. 50 pessoas. Daí são 3 níveis e daí vem pessoas de todos os... Sim, todos lugares do mundo. É maravilhoso porque é um encontro de culturas, de ideias diferentes do teatro, mas é incrível, depois de 3 semanas, a gente se entende muito bem. Olhar analítico é interessante por l'attore, perché
Talvez a gente pensa, questo è un buon spettacolo, questo è un ruim spettacolo, ma perché? Perché me gusta. Eso è soggettivo, non objetivo, ma con un olhar analitico. Io posso intendere perché me gusta, questo non me gusta. Qual è il problema o qual è il punto di forza dello spettacolo? Perché olhar è la prima forma di imparare, di aprender. È questo. Se tu sabe olhar, tu puoi aprender muito mais fácil e veloz. E o artista, quando está em cena, seja ele no teatro, na música ou qualquer outra forma, pelo que eu estou entendendo aqui, o objetivo é que ele esteja em cena, falando de ao vivo, né, não de TV ou cinema, mas que ele esteja em cena e ele está consciente do que ele está fazendo e ele está consciente da reação do público também. E ele consegue ajustar a sua atuação ou a sua música, o que seja, conforme vai se desenrolando a cena ali. Essa é uma questão, sim, mas eu acho que além disso um pouco, porque o Meyerhold foi um dos primeiros encenadores no início do século XX que instaurou o espectador como um quarto criador da obra. Então a gente tem o dramaturgo, ator, diretor, ou a dramaturga, atriz, diretor, enfim, e o espectador ou a espectadora. Atualmente, a gente desenvolvendo, né, esse trabalho há alguns anos, eu já penso assim que a gente foi para um lugar outro, assim, no teatro de hoje. Eu penso que, por exemplo, o Meyerhold e todo o seu sistema foi criado dentro de um contexto político, social. A gente tem que pensar na Revolução Russa, no Taylorismo, reflexologia, todas as dinâmicas culturais, sociais, científicas da época. Mas hoje nós temos outras necessidades. Então, eu penso que isso que você falou tem a ver muito com a questão de semiótica, de recepção, mas eu acho que é um pouco além disso. É da gente pensar como realmente assim como a arte evoca o meu corpo, como eu consigo evocar o corpo do espectador ou da espectadora também. Daí a gente vai entrar em questões de neurociência, de taxonomia, etc. Que não é uma conexão. Mas pensar realmente nessa questão nessa questão democrática para mim. E isso me questiona, a gente já teve várias conversas, por exemplo, o teatro italiano hoje é um espaço democrático, por exemplo? Deixar o ator e a atriz com luz no palco e os espectadores no escuro em silêncio tem cala a boca? No, a gente deve buscar uma relação horizontais. Sempre mais. Será que o espaço teatro fechado é um espaço hoje ou é um espaço elitizado? Só vai quem compra ingresso? Ou como que a gente pode ampliar a questão do compartilhamento? Como a gente pode trazer o espectador para dentro sem deixar ele no escuro em silêncio? Tipo, como o teatro era numa época, se a gente for pensar na comédia dell'arte, ou quando as pessoas dormiam, viviam ali naquele espaço. Voltar, desculpa. Não, voltar é um teatro popular que chega do popolo, como no Medioevo ou também na comédia dell'arte. É um teatro que é muito perto ao público. E Meyerhold creò questo metodo per rispondere a nuove necessità, perché durante la rivoluzione troccò il pubblico, perché il pubblico antes del teatro era un pubblico culturalmente elevato e depois della rivoluzione era un pubblico popolare, proletario. Porque essa é uma temática do acesso, né, do democrático, do ser para todos. É uma discussão da biomecânica, é uma discussão do teatro, mas é uma discussão das artes e da gestão das artes em geral, né? Como nós, enquanto gestores, enquanto centro cultural, enquanto pessoas que estão motivadas, engajadas na ação das artes, podemos contribuir para que mais pessoas tenham acesso e que esse acesso, de fato, seja horizontal. E que não seja um acesso eu aqui e o outro lá, eu conheço, alguém não conhece.
eu sei, o outro não sabe, eu estou acima na interpretação e o outro está abaixo. Então, na área de gestão de espaços culturais, a gente também tem essas discussões muito fortes, né? E por isso que a gente aqui acaba tentando fazer tantas ações de projetos onde a gente consegue não ter cobrança de ingresso, é um fragmento, mas consegue levar apresentações não só no espaço do teatro, e sim em espaços alternativos, aonde você uniformiza um pouco. Porque a mais. gente está falando de convívio. E daí, se eu for pensar o convívio nas artes, mesmo eu estando no escuro assistindo um espetáculo, existe convívio. Mas a gente está falando qual o nível de convívio. O convívio na arte vai existir sempre. Sempre vai existir. A partir do momento onde eu estou sentado, eu estou participando, assistindo, enfim, no espetáculo, eu estou criando as minhas relações e é uma forma de convívio. E eu acho que desde lá do Merholdt, quando ele criou, por exemplo, ele criou o sistema da biomecânica, ele pensou, como que eu posso fazer um teatro que acompanhe a sociedade? Ele foi as balagãs. Sì, ele criou l'Agitprop, che sono gruppi di teatro per le fabbriche, per le come si chiamano? Fábricas. Per creare il gruppo, per amalgamar le pessoas. E ele vai pra rua também nas balagãs. Balagãs são essas feiras, Sì. tipo de mercado popular de rua, que vende de comida, galinha, tudo, sabe? Que tem nas cidades ainda. E tinha muitos artistas que vinham do mundo inteiro para essas feiras, esses balagãs, barraca de feira, tradução, mais ou menos. E ele ficava admirado como que o público parava e fitava os olhos e a participação naqueles artistas de rua. Como que esses artistas conseguem capturar o corpo do outro, literalmente, na rua e tá ali junto. E na rua que é cheio de distração, de barulho, de outras sim, coisas. Exato. E tá no mesmo nível, né? Não tá num palco, no mesmo não tem lugar. luz. Come Torsa. Come Torsa il pubblico, no? Balagan, perché stavano, per esempio, malabaristas, per esempio, ma sono tanta tipologia di spettacolo, di artistas. A Comédia dell'arte, os bonecos sicilianos lá do sul, dança de cabaré, etc, etc. Ele começou a convidar esses artistas de rua para ir no seu estúdio para desenvolver um trabalho, para entender quais são os princípios que tem ali. Uma coisa que o Gennady uma vez falou é que a biomecânica não é uma criação do Merholdt, é uma organização. E Merholdt diz: se all'artista da cena, tira figurino, cenografia, também il teatro, se está l'artista e i suoi movimenti, la sua ação, il teatro è teatro. O que sobra? Isso racchiude tutto, raggruppa tutto. Tentando sair um pouquinho da biomecânica, mas ainda permanecendo no tema que é vida de artista. A gente aqui, enquanto Centro Cultural, tem um interesse muito grande que cada vez mais a gente consiga formar novos artistas e ter, né, a expressão das artes cada vez mais fortalecida. Vocês foram lá, fizeram faculdade, você abriu mão de uma carreira de sucesso, medicina, salários altos, hotéis luxuosos. Por quê? Por quê? Oh, um carro lindo, uma casa maravilhosa. Agora tá com esse tênis amarelo. Eu tenho amarelo, sapato amarelo porque custa Mas bem. a calça do médico ele guardou, viu? No, il medico è verde menta. É verde menta. Ok, entendemos. Entendendo isso, vocês hoje vivem da arte, de ser artista. Vocês, aqui nossos artistas no Brasil, eles dão aula, eles dão workshop, eles se apresentam, eles fazem
uma série de ações para poder viver da arte. Vocês dois, o que tanto fazem para dizer assim, eu consigo pagar os meus boletos com essa vida de artista? La vita d'artista è come la vita di un padre, ma laico. Padre, pai. Prete. Padre, ma laico. L'artista trabalha 24 ore su 24. Trabalha, studia, pesquisa, sempre. Isso è molto importante. È come tutti i lavori di concetto. È come tutto, non è solo festas. La festa è una parte molto minima. Eu, por exemplo, eu trabalho só com arte. Eu sou ator, eu faccio normalmente 200 spettacoli anos. Depois tem aula per crianças, per amatori, per profissionistas, in toda parte do mundo. E eu tenho família, tenho um ninho. É muito difícil. É muito difícil pensar que é 8 horas e depois a vida. Não, não está. Eu olho a vida. Esta vida me ensina. Eu pego da vida per criar. Tudo é repertório. Sì. Questo è il mio modo di vivere l'arte. Também tem dias de descanso, momenti di descanso está. Ma è interessante questo processo continuo. Para me è fondamentale. È la mia vita. Io sono artista sempre. Eu não. Aí eu gosto de olhar De segunda filme. a quarta. Eu gosto de fazer nada de vez em quando. Vagabundo! Não, é um pouco. Eu sou brasileiro, né? Embora trabalhe na Itália já há 14 anos, passo às vezes mais tempo lá do que aqui, mas eu sou brasileiro, enfim. E eu acho que a gente teve um período muito bom no Brasil para a cultura, que é muito diferente da realidade italiana. Até 2014, eu acho que o artista aqui no Brasil tinha muita dignidade, 2015. A gente trabalhava muito, dava para pagar as contas. Por exemplo, quando eu fui para a Itália estudar bem novo na escola, ele não tinha dinheiro. E eu tinha que estudar e me sustentar lá. Fiz várias coisas para me sustentar. Fui garçom, entreguei panfleto no início, né? Agora eu só trabalho com teatro, mas lá no início eu fazia isso para poder pagar a escola. Mas, por exemplo, eu não tinha dinheiro nem para ir para a Itália. Daí eu mandei uma carta para o governo. Mandei um documento lá para o Ministério da Cultura, o falecido Ministério da Cultura, e consegui que eles me ajudassem na passagem de ida e volta e mais uma verba extra, através daquele programa de... Como é que chamava? Residência Cultura... Não lembro agora. Cultura, não vou lembrar agora. Faz muitos anos. E eu consegui essa verba com o intuito de quando eu voltasse, eu tinha que prestar conta e retribuir isso em forma de oficina para multiplicar. Então, assim, a gente sempre conseguiu até um certo ponto no Brasil. Depois de 2015, por ali, a gente sabe o que aconteceu, eu não preciso dizer, a gente começou a ter uma grande crise na área da cultura, com uma política cultural que foi deixada de lado. E a gente passou a ter vocês também conhecem vários artistas que trabalham, muita dificuldade mesmo, porque o artista ele precisa dos espaços, a gente precisa sim dos financiamentos, como todas as áreas, todos os setores que existem num governo. Se a gente não tem incentivo, a coisa fica muito difícil. Então foi ficando muito mais complicado. Eu também trabalho como professor, então também a gente consegue, e também como estudo a vida inteira, né? Então agora como pesquisador na universidade, sou bolsista da CAPES também, então a gente sempre dá um jeito ali ou aqui de viver de arte. Mas é muito difícil a gente falar de viver de arte no Brasil, atualmente. É muito difícil. É difícil também em Itália. Sim. Eu sou... Eu também é difícil. Na minha cidade, que não é uma cidade muito grande, só eu e outros 2
Atores trabalham só de teatro. Altri têm altro negócio, são professores na escola, ou trabalham, ou têm dinheiro porque são ricos. Mas é difícil também na Itália, é um processo mundial de cortar dinheiro por la cultura. Isso é um processo. Em Itália também. E a gente está sempre trabalhando para 2024, 2024, 2023, 2025. É um investimento Sempre olhando contínuo. para frente. Sim. E que é uma pena, né? Porque o investimento em cultura, os recursos investidos em cultura, em arte, ele volta para o país, para a comunidade, 3 vezes mais. Então, ele gera renda, ele gera emprego, mas também gera pensamento, né? Gera cidadãos que olham para o mundo e não só olham para frente, olham para os lados, para trás, e conseguem olhar o mundo de outra forma. Exato. E pensar, ser mais autônomo, ter mais autoestima enquanto pessoa, enquanto cidadão morador daquela comunidade. Ma la cultura e educação con una popolazione, come si dice? Con una popolação mais educata. Una popolação mais educata è una popolação mais ricca, perché consigue entender, consigue rapportarsi col mondo in modo differente. La cultura, l'educazione desenvolve un pensiero critico. É isso. E nós aqui, a SCAR é um exemplo muito, muito vivo de que funciona e que pode dar certo e que pode contribuir com a comunidade. A gente tem vários projetos de bolsa de estudo nas áreas das artes, e daqui já saíram inúmeros artistas, mas os que também não se formaram artistas já saíram cidadãos com outros olhares, né, e com outras impressões da vida. Então, aqui eu sempre defendo muito os mecanismos de incentivo, governo federal, estadual, municipal, o quão é importante para o desenvolvimento de um país. Então, nós somos grandes defensores. Aqui a SCAR própria foi construída uma boa parte com mecanismos de incentivo, boa parte também de doação da comunidade local. Enfim, nós somos um bom exemplo de coletividade que dá certo, né, de comunidade que se une para um bem comum e que dá certo. Mas eu quero fazer um link. O que vocês estão fazendo aqui? Como a biomecânica veio parar aqui em Jaraguá do Sul rapidamente, e aí a gente já está com o nosso tempo, né, avançando. A biomecânica veio parar em Jaraguá do Sul em 2010, Gilmar, Marcelo, Cláudio, e aí ficou, e agora vocês estão aqui fazendo o quê neste momento? Agora a gente vai onde a gente vai dançar hoje. Nós vamos na Oktoberfest amanhã. Obrigado. Sì, no, amanhã. Essa é a preparação para a Oktoberfest. Não, então, esse ano, simbolicamente, né, os 100 anos da biomecânica, no sentido de que em 1922, então, Meyerhold estreia o seu espetáculo Corno Magnífico, onde ele encena pela primeira vez, ele pôde experimentar os primeiros resultados do seu trabalho com esse sistema em cena, correto, né? 1922, e ele trouxe Sim. E daí a gente fez uma série de programações. Este ano começou lá com o Centro Internacional, o CISBIT, né? O Centro Internacional de Biomecânica, o Cláudio coordena. Teve as sessões de trabalho lá, teve comunicações, palestras, eu estava lá também porque eu dou aula no seminário, etc. Depois o Cláudio foi chamado na Argentina, na Universidade de Mendoza, né, Cláudio? Pode falar melhor? Sim, eu criei um festival internacional, Meyerhold Weeks. 4 meses de trabalho em diversos lugares do mundo, em Itália, em Argentina, aqui no Brasil. Per i 100 anos da biomecânica. A gente iniziò in Italia con 3 settimane di oficinas, seminarios, também un spettacolo che eu e Marcelo, con la direzione del maestro Gennady Bogdanov, fiz aqui em Brasil nel 2017, depois em Itália e agora depois da pandemia
pegamos de novo e Fizemos a circulação do sim, espetáculo Itália e Suíça. É Suíça, agora em sim. agosto, né? Sim, in agosto. E poi, depois, in settembre, foi in Mendoza, in Argentina, in Università d'Arte ali in Mendoza per 2 semanas de palestras, seminários e masterclass. E depois aqui. É uma alegação, é um link internacional, porque isto é interessante. E eu acho que, eu espero que nos próximos anos se possa criar proprio un link fixo con questi lugares, talvez com outros lugares, por exemplo, na Norte-América. Você espera e a gente vai trabalhar para isso, né? É isso. E a gente quer muito agradecer a SCAR, Edilma, Sim. e também e o Fred do Teatro Contraponto também trabalha na SCAR, enfim, por estar junto nessa parceria, né? De tantos anos que a gente está aqui desenvolvendo vários projetos juntos e fazendo projeto mesmo sem projeto, sem verba de projeto, de acreditar na... A gente já trabalhou muito de graça. De acreditar, porque não é fácil, né? Trazer ele de longe e tem toda a logística, toda a produção, mas a gente consegue fazer com ou sem, a gente vai lá e consegue, porque o mais importante realmente, aquilo que tu falou, é a gente fazer arte, promover arte e essa retribuição vem de outras formas. Então a gente está muito feliz e agradece muito a oportunidade de poder fazer este evento aqui em Jaraguá do Sul, na SCAR. Sim, eu quero agradecer lo SCAR, você, Fred, Teatro Contraponto, também tutta l'organizzazione do SCAR, perché foi 10 dias maravilhosos. Também eu quero agradecer também os alunos que trabalharam comigo, que é uma classe muito heterogênea, porque foi não só ator, mas também bailarinos, videomaker, também pessoas que não são atores ou querem diventar atores, mas por ele é importante entender cosa è l'arte, non solo come cultura teorica, ma também prática, per entrar bem dentro l'arte. Aqui o nosso conselheiro Gilmar Moretti, né, há anos ele é da área do teatro, do audiovisual, mas há anos é um grande incentivador da biomecânica. E um discípulo forte é o Fred, né, que é do nosso grupo de teatro Contraponto, que tem também essa sede de aprender mais e de querer, já foi para a Itália, já fez intercâmbio também. E a gente sempre está tentando formar um grupo de biomecânica para que essa ação também, esta forma de trabalhar também se desenvolva aqui na região. Agora, talvez, né, alguns projetos aí por vir ano que vem, talvez a gente consiga intensificar um pouco mais os trabalhos, mas a gente acredita que é importante essa forma de desenvolvimento dos nossos atores. A gente acredita que o trabalho de vocês é um trabalho muito bem feito, muito respeitado, e por isso que a gente também está o tempo todo fazendo essas trocas com vocês, mas registro que a gente gostaria de mais. Não, e isso é muito legal tu falar graças ao Gilmar, né? Há 12 anos atrás, através de um projeto de criação de espetáculo, que me trouxe pela primeira vez, me achou no Google, me lembro. E aí a gente vai multiplicando, a gente vai fazendo esses intercâmbios desde então. E cada aluno agora é uma semente, né? Alguém que está espalhando a técnica toda. Enfim, acho Maravilha. que era isso. Foi uma delícia falar muito com vocês. Me senti em casa. Também. Obrigado. É isso aí, gente. Essa é a segunda temporada do podcast lá na SCAR.
Então fica ligado, se você está vendo aqui no YouTube, não esquece de clicar, sininhos, a seguir, compartilhar, fazer tudo aquilo. Se você está ouvindo, não esquece de assinar o nosso canal. E assim a gente vai aí nessa segunda temporada de Vida de Artista, hoje com o pessoal aqui da Biomecânica, e no próximo programa, quem sabe quem vai ser, a gente não sabe, mas sempre vai ter um convidado ou convidada especial aqui. Valeu! Valeu! Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.